Eu dei um pulo tão brusco que caí do sofá e fui parar no chão, bem em frente, onde as fotos haviam caído e estavam espalhadas. Fiquei ali mesmo, olhando as imagens no chão. Eu estava chocada. Não acreditava no que tinha visto. De repente... Olá, pessoal, inscritos do canal e visitantes. Tudo bem com vocês? Eu sou o André Souza e eu estou aqui para contar mais um caso sobrenatural muito estranho e intrigante. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de Vende-se uma chácara. Olá a todos os inscritos do canal. Meu nome é Carolina e o relato que vou contar aconteceu comigo no ano de 1994. Na época, eu frequentava uma conhecida universidade da Grande São Paulo. Eu já estava prestes a concluir o meu curso, pois estava entrando no último período e não via a hora de começar a trabalhar e construir meu próprio caminho nessa vida. Tudo começou em um fim de semana, quando eu resolvi pegar o meu carro e ir visitar a minha mãe, que morava em uma cidade no interior do estado. Essa cidade ficava a cerca de 4 horas de viagem em relação a São Paulo. Eu estava bem confortável no carro e dirigia tranquilamente enquanto ouvia as músicas que o toca-fitas reproduzia. Já estava dirigindo pela estrada há quase 1 hora, quando vi, em uma placa pendurada em um poste, a seguinte inscrição: Chácara à venda. Na parte de baixo dessa placa, ainda havia uma seta apontando para uma estradinha de terra, completamente isolada e empoeirada, ao lado da rodovia, perpendicular a ela. Se não fosse por esse aviso pendurado no poste, ninguém nunca enxergaria aquela pequena entrada à direita. Imediatamente eu pensei em dar uma olhada no local, já que eu precisaria de um lugar para morar quando acabasse a faculdade. Além disso, eu sempre gostei de morar em chácaras, sítios e lugares desse tipo. Meus pais sempre residiram em locais assim, e desse modo eu fui criada. Então, parei o carro exatamente na entrada da estradinha de terra e, decidida a visitar a tal chácara, adentrei por ela. Depois de conduzir o carro por uns 20 minutos, cheguei à localidade. Logo de cara, avistei uma casa que ficava na frente da propriedade. Era uma linda casa, toda pintada de branco, estilo colonial, de 2 andares, com uma varanda bem grande na frente, tipo um alpendre. Impressionada com a beleza do imóvel, eu não percebi o quanto era estranho uma casa ficar em um lugar tão isolado como aquele, ainda mais uma residência tão bonita e bem construída. Eu parei na frente da moradia, peguei a câmera fotográfica que eu tinha levado para tirar algumas fotos da minha família e aproveitei para fotografar a casa. Assim, eu poderia mostrar para minha mãe, para ver o que ela achava, pois, quem sabe, aquela poderia ser a minha futura residência. Naquele tempo, era assim que tirávamos fotos, com rolos de 12, 24 ou 36 poses. E, por sorte, eu estava com o maior, então dava para fotografar bastante. A casa tinha uma pequena cerca de madeira em toda a sua volta, com um pouco mais de 1 metro de altura, e um portãozinho lindo, de madeira também. A varanda era cercada de plantas e flores de vários tipos, que exalavam um perfume maravilhoso. Também havia uma mesa de madeira com algumas cadeiras nela. Eu fiquei em frente ao portão, bati palmas
e nem precisei esperar muito. Um pouco depois de chamar por alguém, a porta da frente se abriu e através dela saiu uma senhora de idade já bem avançada, vestindo uma saia preta e uma blusa bege. Ela veio ao meu encontro rapidamente. Ela era baixa, um pouco cheinha e tinha a cabeça coberta de cabelos brancos. Animadamente e com muita simpatia, me disse um bom dia. Seus olhos brilhavam e o seu sorriso ia de orelha a orelha, como se já me conhecesse há muito tempo, sabe? Falei que estava interessada na propriedade e que queria tirar fotos do interior do imóvel para depois analisar e decidir se faria uma proposta ou não, de acordo com o valor do lugar. No mesmo instante, ela me deu permissão, e então eu comecei a tirar fotografias de todos os cômodos, enquanto ela ia me mostrando a casa. Também fotografei mais da parte do exterior e parte do quintal. Depois de ter visto e registrado a propriedade toda, eu voltei para o meu carro e segui viagem em direção à casa de minha mãe. Enquanto dirigia pelo restante do caminho, uma sensação de felicidade e entusiasmo se apossou de mim. Eu fiquei pensando comigo mesma que tinha achado a casa dos meus sonhos e a um preço que provavelmente eu poderia pagar. Lembrei que, infelizmente, onde a minha mãe morava, não havia como revelar as fotos. Então eu teria que tratar disso só quando voltasse para São Paulo. Mas tudo bem, pois em poucos dias eu voltaria, e assim que pudesse eu iria a uma loja de revelação de fotos para revelar o meu rolo de filme. Eu poderia fechar o negócio com a senhora, a dona da chácara, e numa outra oportunidade mostraria as imagens do lugar para minha mãe. Retornei e fui logo a uma loja para colocar as fotos para revelar. No dia seguinte, peguei o pacote com as fotografias, voltei para minha casa e liguei para minha mãe para falar que tinha decidido que no final de semana eu ia lá de novo para mostrar as fotos da casa. Enquanto eu ainda falava com ela no telefone, eu sentei no sofá da sala para ver as fotos. Eu peguei aquele tradicional envelope amarelo, dei uma olhada nas fotos e soltei um grito apavorada, completamente estarrecida. O telefone que eu segurava entre a minha cabeça e o meu ombro caiu no chão, junto com todas as fotografias. Eu dei um pulo tão brusco que caí do sofá e fui parar no chão, bem em frente onde as fotografias haviam caído e estavam espalhadas. Fiquei ali mesmo, olhando as imagens no chão. Eu estava chocada. Não acreditava no que eu tinha visto. De repente, eu me lembrei que a minha mãe ainda estava no telefone e devia estar assustada. Eu peguei o fone e ela estava falando. Alô? Filha, o que houve? Você está bem? Alô? Alô? Eu falei que estava tudo bem e pedi para ela desligar, falando que um pouco mais tarde eu ligaria de novo. Depois de um tempo, completamente em choque e um pouco confusa e atordoada, eu juntei coragem e recolhi as fotos do chão para examiná-las melhor e com mais cuidado. Aquelas não poderiam ser as fotos da casa que eu tinha visitado, pois eram imagens de uma casa completamente queimada. Em todas as fotos, os cômodos da casa estavam negros, feito carvão. As paredes completamente chamuscadas e trincadas. Várias partes do telhado haviam desabado. Dentro dos quartos, só se via o resto de estruturas daquilo que um dia já tinham sido alguns móveis e utensílios. Os cômodos eram exatamente os mesmos. Dava para ver pela posição das janelas e das portas. Parecia que a casa tinha sido inteiramente devorada pelo fogo. Até as fotos do quintal estavam diferentes.
ele agora parecia sujo e abandonado. Não se mostrava mais bem cuidado como antes. Até a fachada da casa estava enegrecida pelo incêndio. O choque e a confusão logo se transformaram em medo dentro de mim. Eu cheguei a pensar que eram fotos trocadas, que poderiam ter se enganado na loja de revelação e terem me entregado as fotografias de outra pessoa. Mas as outras imagens estavam lá também. Haviam retratos da minha família ali, da minha mãe, do meu pai e dos meus irmãos. Aquelas eram as minhas fotos. Eu peguei todas elas, sem exceção, e queimei tudo. Simplesmente queimei, sem nenhum pensamento de reflexão. No final de semana seguinte, eu peguei o meu carro e fui ver a minha mãe. Eu fui exatamente pelo mesmo caminho e mesma estrada. Ansiosa e nervosa, eu fui dirigindo devagar na rodovia, procurando a placa de Chácara à Venda e a entrada para a estradinha empoeirada e solitária. Para minha surpresa, eu não achei nenhuma das duas, nem a placa e nem a estrada. Eu fiquei indo e voltando naquele pedaço de rodovia ainda por muito tempo e nunca mais vi aquela estrada que eu tinha pegado antes. Desde aquele dia, eu não sou mais a mesma pessoa. Se alguém me falar que eu estou enlouquecendo, poderá estar coberto de razão. O meu psicólogo falou que aquilo tudo não aconteceu, que eu não vi a casa e nem as fotos, que, na verdade, eu imaginei tudo. Só que eu jamais tive problemas mentais antes. Não sou usuária de drogas lícitas ou ilícitas, nem sou alcoólatra, mentalmente incapaz, e nunca tive qualquer problema do tipo histérico ou esquizofrênico. Às vezes, eu me arrependo de ter queimado as fotos. Talvez, se eu ainda estivesse com elas, as pessoas acreditariam em mim. Não sei se naquele dia eu viajei para outra realidade ou para outro lugar no tecido espaço-tempo, e eu acabei vendo a casa em uma outra época. Eu só sei de uma coisa. Eu tenho certeza de que vi aquela casa em perfeito estado de conservação. E esse foi o nosso caso para ouvir no escuro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário com sugestões, opiniões ou críticas aqui embaixo. Não esqueça de dar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por estar aqui, pois esse canal foi feito para você. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo caso para ouvir no escuro.